Querido, boa paz, Senhor. Amém. Só pensar aqui, quero dar glória a Deus. Glória a Deus. Maravilha, irmãos queridos, nas razões da isso, no qual Deus que servimos, Ele tem ocupado o seu amor para todos nós, e é por essa razão que estamos aqui, e tem bem motivo para nós estar alegres, felizes, porque Ele prova o seu amor para cada um de nós, e glorificamos a Deus por tudo o qual Deus é dado. Aleluia, maravilhoso, irmão, por isso que os sábios salomões não removam os limites antigos, né? Aleluia, sempre, irmãos, nós louvamos o Senhor cumprindo a harpa, tem mensagem para profundamente para nós. Então devemos sempre valorizar, irmãos amados, os limites antigos que traz para nós experiência, alimento para a nossa meditação, o Salmo de número 101. Salmo de número 101. E assim temos a santa palavra de Deus e glorificamos a Deus pela vida de cada um dos irmãos e irmãs, aleluia, o qual Deus tem concedido para estar junto, para enaltecer o nome do Senhor. Salmo de número 101. O título de nossa leitura é: Davi promete a Deus andar perante Ele com sinceridade, oposto seus ímpios. Aleluia, está lendo o versículo 1, e todos nossos queridos amados, junto lemos o versículo número 2, e assim lemos a palavra do Senhor, aleluia, com toda alegria e prazer, ler a Bíblia, uma carta que Deus escreveu à humanidade. E feliz aquele que tem a Bíblia por regra de fé e prática, e assim podemos ver um assunto que já foi falado nesta manhã, o caminho que conduz ao céu. Então nós precisamos ficar sempre bem conscientizados a respeito justamente de dar toda a atenção pela palavra de Deus, por Deus falando ao nosso coração. Versículo número 1: Cantarei a misericórdia e o juízo a ti cantarei. Voltarei com diligência no caminho reto. Quando virás a mim, andarei em minha casa com o coração sincero. Não foi coisa mais grande dos meus olhos, e aborreço as ações daqueles que se desviam, nada me entregará. Um coração perverso se apartará de mim. Não conhecerei o homem mau. Aquele que difama de seu próximo escondida, eu destruirei. Aquele que tem, se olhar a ti pelos corações soberbos, não suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda no caminho reto, esse me servirá. Os que usam engano não ficará dentro da minha casa. O que profere a mentira não será firme perante os meus olhos. Eu manifestarei por vocês por a terra, para desmarrar a cidade do Senhor, todos os antigos. Glorioso, eterno e soberano Pai. Senhor, aqui nós estamos reunidos na tua presença e acabamos de ler a tua palavra, e tu tenho contemplado, Deus, a cada um de nós, e sabe o quanto que nós necessitamos, Senhor, aleluia, que a tua palavra venha falar profundamente em nossos corações. E neste momento eu peço a tua bênção sobre a nossa vida, e toda inquietação, todo cansaço, toda sonolência, e tudo que traz, ó Deus querido, a inquietação que seja banido para bem distante, para que nossos corações estejam voltados à tua palavra, porque somente através da mesma que nós passamos a conhecer melhor qual é a tua santa e a tua perfeita vontade sobre a nossa vida. Querido eterno Pai, assim eu peço que venha nos abençoar com todas as bênçãos celestiais em nossa vida, para que assim possamos continuamente valorizarmos, Deus querido, os conselhos da tua palavra. Assim, Pai, eu te imploro por essa bênção e já agradeço no nome de Jesus. Amém?
Queridos irmãos, Salmo número 101, um salmo bastante conhecido, mas sempre merece para nós a direção, porque vem trazer para nós um grande incentivo a respeito da nossa vida espiritual. Porque todos nós, com nossa escola bíblica dominical desta manhã, falou para nós de uma forma muito especial e devemos sempre, como nós estudamos nesta manhã, aproveitar sempre os bons momentos de nossa vida para a educação e o aprendizado na palavra de Deus. Porque, naturalmente, como nós falamos nesta manhã, Paulo escrevendo para nós, veja presentamente, comandai, porque os dias são maus. Então, precisamos continuamente ocupar a nossa mente, aleluia, que Deus tem falado para cada um de nós, para que nós não percamos nossa caminhada, mas que possamos andar justamente com convicção os nossos pensamentos voltados justamente o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus, que deixou para nós um padrão de vida, exemplo, para que nós sigamos a sua estrada, porque Cristo, ele se foi ter a mesma fragilidade que nós, porque a Bíblia diz que ele cansou, teve tristeza, teve cansado, teve fome, então era sujeito às mesmas fragilidades nossa, mas alcançou um objetivo que andava justamente debaixo da submissão de Deus, da obediência de Deus, da dedicação ao Senhor, de forma tal que foi até mesmo, aleluia, falado desta manhã, quando alguém chegou perto dele, ele dizia assim: o mestre, quando não vamos comer, quem vai comer é fazer a vontade do meu Pai. Então, todos nós, aleluia, que fomos agraciados pela vontade e a misericórdia de Deus, devemos, irmãos amados, sempre valorizarmos justamente a promessa que Deus tem para cada um de nós, que tem para nos conduzir a uma vida melhor, uma vida de paz, onde não há pranto, não há tristeza, não há morte, não há nenhuma dificuldade, mas ali que nós falamos na missão anteriores, que ali haverá só louvores. Então, esse louvor justamente que falamos, e nós estamos ensaiando, que o hino é glória a Deus, aleluia. Então, o cristão deve sempre abrir a boca com toda a sua vida e glorificar a Deus, porque quando nós glorificamos a Deus, nós estamos enaltecendo a santidade do Senhor, estamos honrando, aleluia, a sua soberania, e onde que a bênção de Deus vem sobre nós. É por isso que o apóstolo, aleluia, o apóstolo Paulo deixou bem claro, capítulo 1, versículo 3, é justamente a sua carta aos Efésios, dizendo que nos abençoe com todas as bênçãos celestiais, aleluia, nos lugares espirituais, nas regiões espirituais. Então, nós devemos, irmãos amados, sempre estarmos atentos ao que Deus tem falado para nós, cada um de nós. É por isso que devemos sempre meditarmos nos conselhos de Deus, Deus, usando o apóstolo Paulo, capítulo 12, a sua carta aos Romanos, e disse: portanto, meus amados irmãos, seja, aleluia, não rogo, pois irmão, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo e santo, que é o vosso corpo, culto racional. Então, está dizendo, irmãos amados, que toda a nossa dedicação, todo o nosso esforço, usando sempre a nossa inteligência, aleluia, e reconhecer que todos nós, aleluia, somos ricos de talentos. O Senhor tem nos capacitado, temos talento, é justamente a primeira coisa que nós deveríamos a Deus, força para vencer a nós mesmos, para que assim, vencendo a nós mesmos, aleluia, o mundo não vai atrair a nossa atenção, porque estamos fortes e alicerçados, como diz Paulo, escrevendo capítulo 6, versículo 10, a sua carta aos Efésios, dizendo, aleluia, fortalecei o Senhor e na força do seu poder. Então, todos nós devemos, irmãos amados, estar alicerçados na palavra de Deus, e cada dia mais nós ouvimos os conselhos de Deus, a nossa fé aumenta, porque assim escreveu Paulo no Romanos capítulo 10, versículo 17, ele que a fé tem que ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, todos que nós estamos ouvindo a palavra de Deus, o Espírito Santo vai crescendo na nossa mente, abrindo nossa visão de forma tal que nós passamos a contemplar a maravilha e
que Deus tem preparado para cada um de nós. Então, nós devemos sempre glorificar a Deus. E dentro do Salmo de número 101, nós vamos meditar com exigência para cada um de nós, que nós precisamos sempre posicionar ou se colocar na posição que Deus requer para nós não perdermos a bênção, porque nós estamos em uma batalha, aleluia, porque como diz o apóstolo Pedro deixando para nós uma advertência lá no capítulo 5, no versículo 8, aleluia, da sua primeira carta, está dizendo, meus irmãos, vocês só vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, ele anda em redor para muito comunhão, procurando o que possa atacar. Então, nós precisamos sempre, irmãos amados, estar, irmãos amados, dentro da colocação, na posição que Deus requer, e assim, como a palavra que está escrita lá no Salmo 91, versículo 2, né? Que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, as sombras do Onipotente descansará. Então, se nós estamos dentro do limite que Deus está colocado, o adversário tem de ficar bastante distante, como diz o nosso querido pastor Isaías Mônica. Ele pregou no dia muito tempo, mas tem aqui uns 48 anos, 50. Ele pregou aqui dizendo, irmão, quando nós aceitamos a Cristo, o adversário tem que ficar 300 metros fora de nós. E quando nós entramos no propósito de junho, oração e dedicação à palavra, ele tem que ficar 900 metros longe de nós. Então, é bom nós ter a nossa vida dedicada ao Senhor, e eu sempre, irmãos amados, aquilo que nós falamos, ter ansiedade a cada vez mais pelo aprendizado da palavra de Deus. E esse aprendizado é justamente, como o próprio Jesus Cristo escreveu no capítulo 7, versículo 4, é justamente do livro de Mateus, dizendo que aquele que ouve a palavra ou pratica é semelhante a uma pessoa prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, todos nós fazemos a avaliação de uma casa edificada sobre a rocha, o que pode abalar. Entendeu? Então, isso, irmãos amados, o conhecimento, a dedicação, o valor e a obediência na palavra de Deus traz para nós sustentação de forma tal que não vamos se abalar, mas justamente com a frustração da vida, que nós vivemos num mundo completamente conturbado, um mundo que anda apressadamente, irmãos amados, na incerteza e caminhando para o sofrimento eterno. Mas nós glorificamos a Deus que fomos resgatados pela vontade e misericórdia de Deus, e cristãos, então devemos sempre valorizar esta posição que Deus tem colocado para cada um de nós, e quando refletimos sobre isso, irmãos amados, não tem outra coisa, é abrir a nossa boca e glorificar o Senhor e dizer, conforme os salmistas no Salmo 126, dizendo, grandes coisas fez o Senhor por mim e por isso eu estou alegre. Aí, grande coisa fez o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres. E no Salmo 40, versículo 6, ele está dizendo muito, versículo 5, ele está dizendo, muitos são, Senhor, a maravilha que temos operado, que será manifestado, aleluia, são muito mais do que eu tenho, muito mais. A bênção que Deus tem dado para cada um de nós, irmãos amados, talvez nós paramos para refletir, só estar aqui já é uma grande bênção, entendeu? Quando levantamos, irmãos amados, de manhã, é uma grande bênção, possamos agradecer por mais uma noite. Então, tudo que nós estamos fazendo, quando chegamos aqui, devemos agradecer por mais uma batalha que vivemos. Então, nós temos razões para estar felizes, somente aqueles irmãos amados que estão perdendo a oportunidade de se alimentar, de buscar justamente, irmãos amados, o crescimento da palavra. Entendeu? Então, ele vive uma vida conturbada, uma vida constrangida, uma vida justamente, irmãos amados, ao contrário do que todos nós queremos. Porque todos nós queremos ter uma vida feliz, uma vida, irmãos amados, bem-sucedida, uma vida de sucesso, mas tudo isso é direito nosso. E até nós citamos um versículo aqui nesta manhã, aleluia, do Salmo de Salomão, dizendo no capítulo 13, Provérbios, capítulo 13, versículo 7, no pai, ele diz, olha, a que se faça rico não tem coisa nenhuma, porque faz pobre de grande riqueza. Então, referimos, irmãos, a igreja e o mundo. O mundo vive numa ilusão constantemente, mostrando uma alegria, mas até no sorriso, a tristeza no coração. Enquanto nós, irmãos amados, a alegria, e nós sentimos, vem de Deus, vem do alto do céu, o trono da glória de Deus, invade o nosso coração, e nós sentimos uma alegria sobrenatural, onde nós glorificamos a Deus. É aquele que conhece
ele vai decidir orar na nossa posição, mas sabemos, como diz o próprio Jesus Cristo, capítulo 11, o versículo de número 25 do Evangelho de Mateus, quando o próprio Jesus Cristo, olhando para os seus discípulos, depois de realizar uma grande obra, que foi designado a realizar, ou fazer essa grande obra, voltaram o testemunho, ele disse, alegrando, quando eu deram o testemunho a respeito, e ele tinha realizado, levantando os olhos de graça, meu Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultasse essas coisas sábias impedido e revelasse o pequenino. Então, irmãos queridos, que nós aprendemos, aleluia, que a bênção de Deus para ter uma vida feliz, alegre, não depende de sabedoria humana, não depende de recurso humano, depende de um coração limpo, um coração puro, uma mente voltada a Ele. Quem pode adorar a Deus? Aleluia. E o Salmo número 101, primeiro versículo, nós vamos fazer uma repetição sobre o Salmo e glorificamos a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Aleluia. Então, eu já peço que o Senhor venha abençoar a cada um, abençoar os lados, abençoar a nossa família, e estamos glorificando a Deus. Pode ele estar tão importante, pode estar tudo bem. Vamos aqui, vamos tornar aqui. Primeiro versículo, vem a colocação do salmista, eu creio que todos já conhecem o texto aí, aleluia, mas vamos meditar. Primeiro versículo, irmãos amados, traz para nós, justamente, chama nós a atenção, como nós devemos sempre fazer a avaliação. E como nós falamos, o salmo, por eles, é considerado pelo judeu o inário, assim que nós temos na nossa área cristã, que Deus tinha, também foi composto o salmo como inário para o judeu. Então, por isso que o salmista diz, cantarei, entendeu? Se não for falar hoje, nós cantaremos, mas eles cantarei, porque isto é um louvor, e Deus pode para nós através do louvor e através da sua palavra diretamente, diz, cantarei a misericórdia, que eu contarei a misericórdia e o juízo é que Senhor contarei. Por que razão? A primeira coisa, irmãos amados, nós temos muito focado, 99% pastor, nós somos focados na misericórdia de Deus. Então, tudo, irmãos amados, é pela misericórdia de Deus, tudo é a misericórdia de Deus. Mas dessa vez, irmãos amados, a misericórdia de Deus para cada um de nós, enquanto nós encontramos incapacitados para superar o problema, então ele entra com misericórdia. Mas aí o apóstolo Paulo, Tiago, me deixa bem claro para nós, no capítulo 7, 4, versículo 14, 17, ele deixou para nós que ele faz fazer o bem, não faz? Muito bem. Aleluia, estamos lendo o versículo, a leitura, né? Então, nós devemos, irmãos amados, sempre reconhecer que nós estamos aqui, entendeu? A vontade e a misericórdia de Deus é a causa da nossa sobrevivência. Mas nós temos sempre também agora saber que Ele é juízo. É por isso que o escritor Hebreu deixou bem claro para nós, dizendo, olha, se pecarmos voluntariamente, depois de ter recebido o conhecimento da verdade, não resta mais sacrifício. Então é aí que nós temos que ver, perdeu para nós. Como diz o Salmo de Salomão, capítulo 1, versículo 23, ele diz assim, convertei-me pela minha repressão e derramei sobre vós o meu Espírito e farei o quê? Farei da minha palavra. Então, quando nós, irmãos amados, buscando a presença de Deus, a mudança, aleluia, que vem de dentro para fora, que a obra da regeneração, que se trata justamente da conversão, e naturalmente nós temos a mente voltada para Cristo. Então, para isso nós precisamos, aleluia, de dedicar a nossa vida, valorizar o que a palavra de Deus é. Aí nós vamos compreender, irmãos amados, que Deus é misericordioso, mas também Ele é juiz, Ele cobra, Ele é rígido, porque Ele é santo. Aleluia, Ele é justo, Ele é poderoso. Vamos fazer uma ilustração para nós saber uma avaliação. Jesus não falou sobre palavra, né? Como que nós aqui hoje, a irmã Silvinha, como está empregada, vamos passar para ganhar 20 mil reais. Outra hora. Então o patrão pagava muito bem, né? Então a irmã Silvinha vai o quê? Estava todo na hora certa, cumprindo o seu dever, aleluia, e procurar sempre cumprir a sua nota com pontualidade, justamente, irmãos amados, com disciplina, na produção e na dedicação. Porque o patrão quer tudo certinho. E eu, vai vacilar? Vai deixar cumprir o dever? Porque se deixar cumprir o dever, vai acontecer, ele é bom, paga direitinho, cumpre o dever, mas quer coisa certinha. Quer ver a irmã Silvia fazer? Está lá certinho, sim ou não?
é a mesma forma para Deus. Então, nossa salvação vale muito mais que 20 mil, mais que 10 mil ou 100 mil, porque diz o apóstolo Pedro que a salvação em Cristo Jesus vale muito mais do que a prata, muito mais do que o ouro. Muitas vezes, irmãos amados, estão confiados na misericórdia de Deus e relaxando com a nossa responsabilidade. Então, nós temos que pensar na misericórdia de Deus e pensar no juízo de Deus, porque se eu posso fazer o bem e não faço, cometo pecado. E o que diz o salmista no Salmo 37 a 34? Estou bem conscientizado, vamos deixar ele. Ele está dizendo: qual homem ou qual pessoa que quer viver longos dias na sua vida? A primeira coisa que faz o quê? Aparta a sua língua do mal. Eu lado não falei o nome. Aparta-te do mal, faz o bem, procura a paz, siga. Então, todos nós fomos resgatados das trevas do mal, entendeu? Porque Deus quer em nós, irmãos amados, espere em cada um de nós uma vida que o mundo possa reverenciar em nós, uma conduta totalmente diferente daquele que tem compromisso com Cristo. Isso é o nosso dever, aleluia, como igreja do Senhor, ser reverencial para a sociedade. Mas parece que para muitos, em forma de crítica, o mundo está sendo referencial. E nós falamos muito hoje sobre o padrão de vida. E esse padrão de vida, irmãos amados, nós temos que esperar ou reverenciar, ter por referência nosso próprio Jesus Cristo. O mundo não tem um padrão moral de conduta para que nós possamos observar. Então, isso que Deus criou a igreja, levantou a igreja para o que? Influenciar o mundo, não o mundo influenciar a igreja. Parece que nós vivemos hoje com a inversão de valores. Se nós, irmãos amados, andar por aí, até pouco eu tive uma igreja, não pastor muito, merece a nossa consideração, muito admirado, nós somos conselhos, até o nosso segundo vice-presidente da convenção, sendo a igreja dele, eu estou vendo lá, uma coisa, faixa preta, uma coisa preta, outros pretos, aí eu estava o vice-presidente sentado do meu lado, o pastor Miguel, o vice-presidente da convenção, disse: olha, você não pergunta em forma de crítica, com certeza a igreja botando as coisas escuras, entendeu? O que está dizendo? Para você, não está dizendo que a terra está invadida? Para você entender, quando ele paga a oportunidade, ele aproveitou o trânsito, pegou. E a verdade é essa, irmãos, entendeu? A igreja do seu tempo, tempo, né? Ele não pode, irmãos amados, adotar coisas e renovações, e tem igrejas até pintando tudo de preto. Isso está sempre, irmãos amados, mostrando que as trevas estão invadindo e a luz está recuando. Então nós devemos manter a posição que nós somos o quê? Luz do mundo. E quando falamos em luz, o mundo é treva, a igreja é luz, o mundo é treva. Então nós conhecemos a luz pelo brilho. Então o resultado, se nós estivermos lá longe de uma luz acesa, nós vamos ver assim a vida de cada um de nós. Aleluia, ela tem que ser observada de longe, que ali onde passa ali vai um senhor crente, ou João crente, ou a senhora crente. Aleluia. Mas muitas vezes, por falta, irmãos amados, de pararmos, refletirmos a respeito da responsabilidade que temos, irmãos amados, vai cair justamente na correção de Deus. Aleluia. Porque é por isso que o apóstolo João deixou bem claro no capítulo 2, dizendo: filhinho, não pequeis. Mas se nós pecarmos, tem um advogado, e ele é fiel e justo. Aleluia. Para nos perdoar de todo o pecado. Então, nós temos que reconhecer a parte, irmãos amados, dentro da felicidade, e sempre olhar para nós mesmos. Uma coisa eu até falei para hoje, nessa manhã, a coisa mais importante na nossa vida, quando nós passamos a ser sinceros para nós mesmos. Porque quando nós passamos, irmãos amados, a ser sinceros para nós mesmos, então nós não vamos justamente ser dominados pelos argumentos, dominados pelos justamente, irmãos amados, recursos apresentados para justificar o nosso erro, enganando nós mesmos. Então, passamos a ser realistas com nós mesmos. E quando nós passamos a ser realistas com nós mesmos, então nós vamos ter uma nova atitude para aquele que nos observa e vai ser o espaço direcionado por Deus. Amém? Então, o segundo ponto. Mas eu não falei não, primeiro versículo, eu também na hora. Aleluia. Versículo número 2. Porta-me com inteligência no caminho reto, e com a virar no meio.
portar-me-ei com inteligência. E nós já falamos a respeito do capítulo 12 de Romanos, né? E quando ele dizendo, qual coisa, irmão? Aleluia, tendo compaixão de Deus, que apresentei o vosso povo, que sacrifício vivo, santo, que é o culto participacional. Então, servir a Cristo, irmãos amados, nós temos a inteligência que Deus tem dado. Amém? Amém? Usar a inteligência que Deus tem dado. Se eu sou inteligente, eu vou escolher o certo para mim, o que é bom para mim ou o que é ruim para mim. Aleluia. Então, isso aí também tem avaliação. Eu tenho que fazer uma avaliação, escolher o que é bom para mim, mas que tenha a aprovação de Deus. Se não tem a aprovação de Deus, então vai ser uma coisa transitória e vão ficar na decepção. Então, tudo que nós, irmãos amados, aleluia, quisermos virar primeiro, nós temos que fazer uma reflexão se tem a aprovação de Deus aquilo que está sendo agradável a mim ou bom para mim. Então, a primeira coisa, nós temos que usar a inteligência que temos para saber fazer uma escolha, porque não existe, tem pessoa que diz que existe o destino, que eu posso ser o destino, não existe destino, existe uma escolha. Aleluia. Conta-se uma história de um jovem, dois jovens estavam na faculdade, e uma história de matéria muito pesada, ele vou continuar estudando, vou parar de estudar, mas hoje não, eu vou continuar estudando. Sei que eu vou continuar estudando, mas vou conseguir. Eu vou concentrar porque eu não consigo. Então, e aqui ele continuou a estudar. Então, o outro abandonou. O que aconteceu? Entrou pela vida do tempo. Depois encontra aquele que, justamente colega dele, tendo sua faculdade, formou em direito, estava advogado. Então, quando chegou o dia do julgamento, que deu o tempo da aula, chamou o advogado a aparecer para poder defender, que era um livro texto dele, da casa, tudo bem. Então, ele foi embora o tempo depois, continuou a vida, entendeu? Cometeu o delito, foi preso novamente, e quando chegou, justamente no tribunal, quem era agora o juiz era o colega dele. Então, quando ele chegou lá, chegou e celebrou, não consegui não, porque foi a primeira vez que eu era advogado. Agora eu sou juiz. E o juiz não condena ninguém. Ele não observa ninguém. O advogado que chega justamente, com a pauta justamente e vai ler o processo, entendeu? E o juiz vai observar. Então tem um defensor e tem um acusador. Está entendendo? Então o juiz vai observar e vai falar dentro do que foi ouvido do acusador e do justamente o defensor. Ele vai dizer para ele que ele está apto a ser absolvido ou condenado. Então, deputado, se há a cotação justamente do juiz acusador, do advogado acusador, dever mais prova legítima, então, ele vai dizer, olha, pela sua procedência, você não está digno para voltar à sociedade, não será. Vai receber a sua condenação mesmo, então hoje, Cristo hoje é o nosso advogado, entendeu? Então nós devemos sempre parar, nós refletirmos dentro da nossa limitação à fragilidade e procurar usar a inteligência que tem, dirigir a Cristo, pedir o perdão e vai perdoar. Mas lembrando os irmãos amados que um dia nós vamos deparar com ele como juízo. Aí que vai ser o laudo, como diz o João Batista escrevendo no Apocalipse, que diz ali, haverá dois livros, entendeu? E abrir-se o livro e abrir-se outro livro. E nós vamos ser julgados porque está escrito no livro da vida. Entendeu? Ali está escrito o que nós fizemos de bom, também o que nós deixamos de fazer. Tudo está naquele livro, o que nós fizemos, o que nós deixamos de fazer. Então, é aí que nós temos sempre usar a inteligência para não cair na contradição, porque, aleluia, porque nós temos ali, fortaleza quando ele chega no caminho reto, que quando virás a mim, nós vamos ter a direção para encontrar consigo. E a Bíblia relata no capítulo 3, versículo 10, de 2 Coríntios, dizendo que todos nós comparecerão diante do tribunal de Cristo, para receber o que nós praticamos nessa vida. Então, nós estamos nessa caminhada para encontrar com Cristo. Então, devemos sempre, irmãos amados, a palavra que nós lemos, que não é, entendeu? Andar prudentemente como sábio, não como nécio, procurando sempre fazer a coisa certa, valorizar, ser sincero, não é mesmo? E ao Deus é assim, porque naquele dia, irmãos amados, nós seremos reprovados pelo Senhor. Amém? O terceiro versículo, já agora me termina, que aí para a moção, né? Não um pouquinho sobre ele, entendeu? O terceiro versículo, não porém coisas
É outra coisa, irmãos. Aleluia, que nós devemos cuidar, e nós falamos sobre isso nessa manhã. Aleluia. É justamente, irmãos amados, quando falamos da palavra, justamente remir. A palavra remir traz para nós uma advertência tão grande, entendeu? Para que nós sabemos valorizar o tempo que Deus tem nos dado, valorizar os bons tempos que Deus tem nos concedido para cada um de nós, e muitas vezes nós estamos, irmãos amados, domesticados, aleluia, a valorizar o que o mundo oferece. Porque hoje nós temos em nossa mão o celular, temos a televisão e temos o computador, entendeu? E ali tem coisa que, por exemplo, a mídia tem informação para todo tipo de pessoa. Então, tem coisa que vai chamar a nossa mente, nós vamos perder o nosso tempo em coisas de história, entendeu? E deixamos, irmãos amados, de ter uma vida de dedicação, valorizando o tempo para ler a palavra de Deus, para estudar a palavra de Deus, para meditar na palavra de Deus, para orar ao Senhor, para consagrar ao Senhor, para ter uma vida feliz, uma vida revestida do poder, da graça de Deus, aleluia. Mas nós estamos, irmãos amados, com a nossa atenção voltada, porque a maior fonte para o pecado é a vista. Está entendendo? Segundo, é o ouvido. Terceiro, é a língua. Então, é 3 fontes de pecado. Vamos ver o que diz o apóstolo Tiago, no capítulo 1. Aleluia, Tiago, capítulo 1, versículo 13. Vamos lá ver o que o apóstolo Tiago deixou para nós. Entendeu? Tiago, capítulo 1, versículo 13, parece, mas não vou encontrar. Aleluia. Maravilha de Jeová. Quem está feliz com glória a Deus, tem que cantar glória a Deus. Quem quer o diga amém? Ninguém falou? Versículo 14, né? Capítulo 14. Mas cada um é tentado quanto é atraído, engordado pela própria concupiscência. Depois de haver a concupiscência concebida da luz do pecado. E o pecado consumado gera morte. Então, o que é a concupiscência dos olhos, né? Por isso que o apóstolo João, no capítulo 2, versículo 15, diz: não ameis o mundo, nem do que o mundo há. Tudo que há no mundo é a concupiscência dos olhos e soberba da vida. Então, essa concupiscência dos olhos é os desejos da mente, da vida naturais, dos nossos naturais, entendeu? Das pessoas naturais que vêm atrair a nossa atenção. Então, nós temos muito, irmãos amados, ter muito cuidado com aquilo que tem enfatizado a nossa atenção, atraído a nossa atenção, para que tirar o nosso tempo para ter uma vida justamente com o Senhor. Agora, fazendo nossa avaliação, nós falamos aqui nesta manhã, entendeu? Como Deus é tão bom que dá toda a oportunidade para tirar de nós os argumentos que não possa fazer. Aleluia! É por isso que nós sempre falamos a respeito disso, meus irmãos, com a realidade, né? É 8 horas para trabalhar, 8 horas para descansar e sobra 8 horas. E vai dizer que não tem tempo para meditar? Quem pode dizer amém? Aleluia! Quem pode dizer que não tem tempo para meditar? Fica a glória a Deus. Agora que está a glória a Deus, não. Então, não tem justificativa, irmãos amados. É por isso que ele portar-me-ei com inteligência no caminho. Aleluia, não sejamos sinceros nós mesmos, aleluia, porque naquele dia muitos vão dizer: Senhor, tu fiz isso, Senhor, tu fiz isso. Guardar de mim que eu não fiz, porque não fomos sinceros diante de Deus. Então, agora perguntamos: o jugo de Deus é verdade? Os mandamentos de Deus é verdade? Não. Aleluia, está voltando a se preparar para entrar na batalha. E até fiz uma ilustração que hoje, quem de nós aqui, irmãos amados, pega 100 quilos com facilidade? Entendeu? Mas tem pessoas que pegam até 400 quilos. E aqui na ilustração que tem aqui um soldadinho aqui no frio, né? Ele pega 300 quilos, né? Tranquilo. Mas por quê? Está todo dia treinando, todo dia treinando. É assim o crente. Todo dia uma vida dedicada, irmãos amados, orando, jejuando, buscando cada dia mais o conhecimento da palavra. Então ele vai dizer, ele fica na posição que o Salmo 125 deixou para nós, já escrever, os que confiam no Senhor com um monte de céu, que não se abala. Entendeu? Aleluia. O que acontece? O que acontece abalando contigo? Pode viver na pau, combater de matar, nada vai combater o monte, porque Deus, assim como monta após Jerusalém, Deus está ao nosso lado,
e sempre nos falando, não tema, eu sou contigo. Oh, glória, aleluia. Irmãos amados, é muita maravilha de Deus para a nossa vida. Então, primeira coisa, nós temos, irmãos amados, não deixar que a nossa atenção seja atraída com coisas transitórias. Coisas, irmãos amados, é por isso que eu voltei a dizer no capítulo 4 de 2 Coríntios, versículo 17 por aí, mas depois o irmão vai ler. Então, Paulo deixando a carta dizendo, não atentando eu pelas coisas que se vê, mas aquilo que não se vê. Porque aqui nós vemos, são temporais aqui que nós não vemos, isto é eterno. Peço que Deus preparou para cada um de nós. E como falando, em vida espiritual é uma questão de fé. É por isso que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por que ele diz eu sou o caminho? Para nós, seguir por fé. Por que ele diz que eu sou a verdade? Porque para nós conhecermos, por isso que eles conheceram a verdade, e a verdade pura de verdade. Você abre no capítulo 8, versículo 32, de João, você não tem isso aí. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Aleluia. Então, precisamos da verdade, que é somente através da palavra que nós passamos a conhecer a bondade de Deus para cada um de nós. Por isso, no capítulo 12, versículo 2, o que está dizendo? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento. Para que experimenteis com a boa e a perfeita vontade de Deus. Aleluia. Segundo a parte do versículo, né? E aborreça as ações daquele que desvia e nada nos pegará. Primeira coisa, irmãos amados, é lá saber que a comunhão tem as trevas com a luz. Então, a primeira coisa, tem pessoa tem desvio de conduta, tem desvio de personalidade, então nós temos que ter muito cuidado a respeito disso. A primeira coisa, deixa eu não correr coisas más diante dos meus olhos. Basta saber que o ser humano é influenciado para o bem ou para o mal. Então nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós estamos falando, entendeu? Daquele que nós estamos ouvindo, então nós precisamos sempre ter cuidado. E se as nossas palavras no padrão, irmãos amados, que Deus requer de mim, nenhuma pessoa que tem desvio de conduta ou de desvio de personalidade, ele vai falar conosco, porque os assuntos não vai contrariar. Então, nós nunca, irmãos amados, concebemos um crente com todo o respeito, com muita amizade com aquele que não crente, porque justamente ele está entrando completamente no declínio, ou no deslize da vida espiritual. Porque que palavra de conselho, que exemplo que o mundo tem para cada um de nós? Para aquele que não conhece a palavra, ele não conhece a Deus. Porque a primeira coisa, irmãos amados, que nós aprendemos e deixou bem claro o apóstolo Tiago, qualquer se construir amizade com o mundo, construa uma amizade contra Deus, porque o Espírito que habita em nós tem ciúme. Então ele está dizendo que nós não temos que ausentar, tem que estar aquele canto de Satanás, nós temos que falar com tudo, com o livro, capítulo 12, versículo 14, e de Hebreu, como é que é escrito? Esqueceram, mas sabia, né? Seguir a paz com tudo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, isso, irmãos amados, a nossa conduta tem a conduta justamente, irmãos amados, que transmite para o ser humano que está completamente escravo, que está escravizado, está sempre constrangido, está triste. Então, nós que somos livres, como está no capítulo 8, versículo 33, né? Justamente se o filho nos libertar, verdadeiramente ser livre. Se nós formos libertos, aleluia, nós estamos mais sujeitos ao jugo da servidão. Então, habita em nós até o espírito da alegria, do prazer, da paz, da satisfação, e nós temos que transmitir isso para aqueles. Aleluia, não viver uma vida, irmãos amados, muito diferente da pessoa santo do santarrão. Todo crente tem que ser santo, mas não santarrão. Por quê? Tem crente, irmãos amados, como diz o certo pregador, que a cara igual a maracujá de cabelo. Aleluia. Só vive revoltado com a cara feia, reclamando a situação. Aleluia. Porque ainda, aleluia, não provou o uso da salvação. Mas o cristão tem mais feliz, alegre, glorificando a Deus, porque alguém que está passando. Como a situação como está. Nunca vi aquele bom irmão falar do governo de ninguém, sempre louvando a glorificando a Deus, mas eu preciso de Jesus. Aleluia, porque, irmãos amados, a nossa conduta, a nossa posição, ela vai trazer justamente. Então, a primeira coisa que eu falei, irmãos amados,
amado, que todo ser humano foi criado perfeito. Aleluia, como diz o escritor do Eclesiastes, né? Como é que está dizendo aqui? Eclesiastes capítulo 7, versículo 29, parece. Não, nesse versículo aqui. Aleluia, que eu falei a respeito, tem muitas pessoas que desvio de conduta, desvio de personalidade, então nós não temos que observar que está desviado, porque diz o sábio Salomão, e nós vamos desse versículo para ter meu conhecimento, entendeu? Aleluia, enquanto os irmãos, aleluia, está ouvindo aí, nós vamos trazer para os irmãos, quer ver que o sábio Salomão diz para nós, veja isto que somente achei que Deus fez o homem reto ou perfeito, mas ele buscou muitas invenções. Deus criou todo o ser humano e criou o correto, certo? Aleluia, porque Deus faz tudo perfeito, mas as invenções trazem a felicidade que entra na compreensão e acaba perdendo o senso justamente da responsabilidade, aleluia, do seu compromisso para Deus. Então, se trata, irmãos, de desvio de conduta ou personalidade. Então, nós, aleluia, que estamos alicerçados na palavra, bem esclarecido, regenerado, aleluia, pela bondade e misericórdia de Deus, então nós temos sempre que medir a nossa posição. Então, o crente deve sempre, irmãos amados, valorizar a posição e o nome que nós temos. Valorize, irmãos amados, o nome, aleluia, justamente que temos que ter, somos os verdadeiros cidadãos do céu. Então, esse cidadão, ele tem que se destacar, entendeu? Em toda a sua maneira de ver. Ele não pode trajar conforme o mundo acha, ele não pode usar a mesma palavra que o mundo usa, ele não pode, irmãos amados, frequentar todo o ambiente que o mundo usa, porque justamente são cidadãos, e o cidadão, todo cidadão tem que manter a sua postura. É por isso que muitas vezes, irmãos amados, dentro do Congresso ou do Senado, eles têm uma expressão de manter o pudor, entendeu? Justamente dentro dessa colocação que todo cidadão tem que manter a posição para ser liberado por aqueles. Ou se for, resultado, se você vê um juízo hoje, um juízo não está uma rodazinha de pessoas que tem desvio de conduta e personalidade, como é que vai se apresentar? Porque a denúncia no futuro tem que ter um dito popular, entendeu? Que diz assim, o sábio fala sempre em projeto, aleluia, mais ou menos crescido, só fala em pessoas, entendeu? Então você pode ver, o assunto menos crescido sempre fala aqui que não precisa, ou falar mal de algo, ou falar de bem, mas o sábio sempre está falando de projeto, está falando uma vida bem sucedida, enquanto o menos crescido fala de pessoas. Então nós devemos sempre ter cuidado de meditar com a palavra de Deus, aleluia, nos ensina. Então, isto quer dizer, não porém coisa má diante dos meus olhos e aborreço as ações daquele que se desvia do nada pegará. Sempre amando e considerando as pessoas,